Você já ouviu, já falou ou já ouviu essa frase? Põe para mim. Você já ouviu essa frase aqui? Se não pode ajudar, não atrapalha. Você pode ler comigo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Você já ouviu essa frase? E quando eu estava lendo a Bíblia essa semana, o Senhor me levou para esta frase. É, pastor? É. Nós estamos no nosso ano de 2024, a nossa temática é sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos convocando para sair de 4 paredes e influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Mas, às vezes, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar que os maiores problemas, às vezes, na obra de Deus, não são as pessoas que estão fora. Às vezes, somos nós que estamos dentro. E a gente vai ler um texto aqui. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, você vai entender o porquê dessa frase. Se não pode ajudar, não atrapalha. Mas até o final, nós vamos mudar o nosso conceito dessa frase. Amém? Lucas capítulo 9, verso 51 até o verso 56. É um texto muito conhecido, eu quero ler com você. Diz aqui, ó. E aconteceu que ao completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, verso 52. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram na aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto os discípulos, olha aqui que é a chave, ó. Vendo isso os discípulos, Tiago e quem? João é aquele camarada que a gente fala que é o apóstolo do amor. João se tornou amoroso depois. Depois que ele caminhou com Jesus, ele se tornou amoroso. Mas João não era amoroso não, ele era filho do trovão, sangue no olho. Olha o que ele fala. Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha o verso de número 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. E seguiram para outra aldeia. E 57, último. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento. Você observou o texto que você acabou de ler comigo? A gente percebe que a maneira como os discípulos de Jesus, a princípio, interagiam com ele, era conflituoso. Jesus veio com a missão. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, e a proposta dessa habitação era trazer o resgate. E Jesus então convoca 12 homens para, junto com ele, dar prosseguimento a uma obra, a obra da salvação. Mas você percebe que os discípulos estavam querendo ajudar Jesus de um jeito estranho. Eles pensavam que estavam ajudando Jesus, querendo decretar a morte ou o afastamento de algumas pessoas. Na maneira dos discípulos de Jesus atuarem, ou na maneira deles pensarem, eles achavam o seguinte: nós somos os guardiões de Jesus, e nós temos que determinar quem chega perto dele e quem fica afastado dele. E aí que é o problema. Quem está com um pensamento de separação, quem está com um pensamento de destruição, não é o ímpio, são os próprios discípulos. Você acabou de ler comigo que a maneira como Tiago e João, eles se comportam, é uma maneira muito complicada. Eles estão andando com o mestre, eles estão vendo o mestre curar, eles estão vendo o mestre realizar milagres, eles estão vendo o mestre declarando palavras de salvação e de libertação, e agora tem a oportunidade de, junto com o mestre, estabelecer mais uma ação. E quando eles chegam ali em Samaria, e a Bíblia é muito clara, os samaritanos, devido a esse problema cultural e também religioso entre eles, de formação, eles não se dão muito bem, e diz o texto que os samaritanos então não permite que haja pousada para Jesus e os seus discípulos. Mas a maneira como os discípulos vão se comportar agora é uma maneira antagônica, porque Jesus veio para salvar, mas na cabeça de Tiago e João diz: olha, você quer saber uma coisa, Jesus? Se o Senhor quiser,
pode pedir que a gente pede que desça fogo do céu e mata todo mundo. Na cabeça de Tiago e João, a princípio, os samaritanos não precisavam da salvação. Na cabeça de Tiago e João, a princípio, todos aqueles que eram opositores ao evangelho têm que ser eliminados. Esta era a maneira de Tiago e João pensarem. Aí Jesus diz: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim matar os homens, eu vim trazer salvação. O que Jesus está dizendo é: vocês estão comigo, mas ainda não entenderam o processo. Vocês estão comigo, mas ainda não entenderam a maneira de eu agir. Vocês estão comigo, mas ainda estão meio conflituosos na maneira de pensar, porque na cabeça ainda dos discípulos, eles tinham em Jesus não a figura de um salvador, eles tinham em Jesus a figura de um revolucionário, de alguém que se levantaria e ia destronar César. Era apenas uma figura política que traria uma bênção especial para Israel, destronando Roma e assumindo o controle de toda a nação. Esta era a visão que, infelizmente, muitos dos discípulos tinham. E por ter esta visão distorcida, eles começam a agir de forma distorcida. Olha que interessante, eles andam com Jesus, mas não têm a visão correta de quem é Jesus. Isso é um alerta. Podemos estar com Jesus e nem sempre ter a visão correta de quem é Jesus. Jesus está conosco? Está, mas a visão dele é uma, e se nós não tomarmos cuidado, a nossa visão talvez é outra. Eles estão andando com Jesus, e o jeito de Jesus dizer: eu vim para salvar. Quer ver? Existe na Bíblia vários textos. Eu vou só mencionar um, 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, olha o que diz a Bíblia: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Qual que é o desejo dele? O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é salvar, mas na cabeça de Tiago e João agora aqui é matar. Olha que interessante. Enquanto você está dizendo: eu quero salvar, não, Jesus, desde que a gente mata. Ou seja, a gente tem o nosso evangelho, a gente tem a nossa própria cultura, a gente tem a nossa própria maneira de visualizar a salvação, e na nossa cabeça eles não precisam ser salvos. Entenda uma coisa: Jesus não está aqui nessa tarde escolhendo quem salvar, é todos. A salvação é para todos. Quer ver outro texto? Ezequiel 18, 23. Como é que funciona a mente de Deus? Ezequiel 18, 23, olha o que Deus diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? O desejo de Deus não é matar ninguém, é salvar. Só que às vezes o pior problema não é a maneira como Deus fala, é a maneira como nós interpretamos o que Ele fala. Quer ver um texto clássico na Bíblia, que é o texto áureo de toda a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então percebeu que eu só mencionei 3 textos, mas existem vários e vários textos na Bíblia que vai nos mostrar a intenção de Deus em salvar. E quando eu olho isso, eu fico pensativo, porque Deus quer nos usar como canal de bênção para levar a mensagem da salvação. E o que me chama a atenção é que na cabeça dos discípulos, naquele exato momento, não era assim. Se dependesse dos discípulos, todos os samaritanos seriam exterminados. Se dependesse dos discípulos, naquele momento, ainda no nascedouro de todo o projeto de construção do que Deus está fazendo na vida deles, na cabeça deles, eles tinham uma formatação dizendo: só nós precisamos de Cristo, só nós temos o privilégio de ter Jesus conosco, só nós temos o privilégio de ter Jesus ao nosso lado. Os outros, que a gente acha que não pode, esses são excluídos. E aí que é o problema: quem determina quem se aproxima e quem determina quem se afasta? Não somos nós. Nós não temos o direito de dizer o seguinte: esse pode, esse não. Esse pode vir, essa não. Se a gente for querer colocar um critério, os nossos critérios humanos não dão certo, porque a compreensão dos discípulos é distorcida. E aí vem uma coisa que eu quero que você visualize na tela. Sabe o que a gente foi chamado? Nós somos chamados para ser pontes e não muros. Deus chamou você para ser uma ponte, para ligar Jesus às pessoas, e não ser um muro que separa Jesus das pessoas. As pessoas estão querendo um Jesus particular. Ele é todo meu. E esquece que Jesus não veio para um, para dois, veio para todos.
E às vezes o maior problema da obra não é a obra, é os obreiros. É a gente que muitas vezes dificulta o trabalho de Jesus. Jesus quer salvar, sim ou não? Mas quem impede a salvação? Muitas vezes somos nós. No texto que você leu comigo, infelizmente, quem está impedindo, quem está querendo provocar uma destruição, não é o ímpio, é Tiago e João. Já pensou se Jesus aceita a sugestão de Tiago e João? Pensa um pouquinho. Vamos supor que você fosse assim, tá bom, Tiago, vai lá, faz conforme você quer. E acabar com os samaritanos. Eu louvo a Deus que Jesus não pensa como a gente pensa. Aleluia. Porque se Jesus pensasse como a gente pensa, nem eu e você estaremos aqui nessa tarde. Sabe por que nós estamos aqui nessa tarde? Porque Ele não pensa como a gente pensa. Se dependesse de outros, eu não estaria pregando. Se dependesse de outros, não teria música tocando. Se dependesse de outros, não teria orquestra tocando. Se dependesse de outros, nem você estaria aqui. Se fosse pela avaliação humana, ninguém escaparia. Mas louvo a Deus que quem avalia não é o homem. Quem nos avalia é o Senhor nosso Deus. E Ele abriu. Tem até um louvor antigo, né? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. Eu louvo a Deus que a porta é Jesus. A porta não está no domínio de homens. Então percebeu que o problema aqui é que Jesus quer nos transformar em pontes. Mas muitas vezes, a gente sem perceber, até de forma imatura, nos colocamos como muros, impedindo pessoas de se aproximar de Jesus. Quer ver? Eu vou observar com vocês aqui 2 textos, não vai colocar na tela não, só para você pensar. Um está em Lucas 18, 15, 17. Olha como é que os discípulos tinham uma cabeça um pouco complicada na época. Em Lucas 18, 15, 17, diz o texto que Jesus estava ali. De repente surgiu várias crianças, diga crianças. Gente, é criança. Surgiu várias crianças, pastor Eduardo. Recebe. Várias crianças. E as crianças começaram a chegar perto de Jesus. E sabe o que os discípulos fizeram? Queriam impedir das crianças chegar. Olha a cabeça dos discípulos. Criança, vai embora. Estão atrapalhando. Os discípulos tinham uma mania estranha. Aí quando Jesus viu os discípulos puxando as crianças, não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Não impeça crianças de vir a mim, ou seja, discípulos, vocês estão equivocados, traz para mim, não afaste. Mais uma vez, Jesus está dizendo, vocês estão agindo errado, vocês são chamados para atrair pessoas a mim, e vocês estão querendo expulsar pessoas. Olha o outro texto muito interessante, que é o Mateus 15, do 21 ao 28. Tem uma mulher cananeia, a sua filha está terrivelmente endemoniada, diz o texto. Ela não está só endemoniada, porque quando você olha essa expressão, é uma expressão muito forte. A Bíblia não diz que a menina estava só endemoniada. Há uma palavrinha que vem antes, terrivelmente. É uma escala maior. E ela vai até Jesus, porque ela sabe, tem um homem chamado Jesus, ele pode libertar a minha filha, ele pode trazer solução para minha filha. E quando essa mulher começa a chegar, ela começa a clamar, ela começa a pedir, ela começa a gritar. E a Bíblia diz que, olha só, olha de novo, quem está fazendo de novo é os discípulos. De novo, pastor Flávio, os discípulos. Senhor, manda essa mulher embora, está gritando atrás de nós, ou seja, despede ela. Pergunto, se Jesus permitisse os discípulos expulsar ela, o milagre não acontecia na vida dela. Está percebendo? Às vezes, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento. Começa a pensar nessa tarde, a tua vida está atraindo pessoas a Jesus ou está expulsando pessoas de Jesus? É por isso que eu coloquei no início a frase, você não pode ajudar? Não atrapalhe. E às vezes, até uma palavra, pastor, que mensagem estranha, não é? Nós precisamos entender que o Senhor está dando um choque de realidade em nós, dizendo, olha, eu chamei vocês para serem uma agência missionária na terra. Vocês são boca de Deus na terra, então entenda, eu não vou falar que agora sem medo de errar, de olhos abertos, Deus vai usar a nossa igreja muito mais do que tem usado até hoje, para ganhar almas, para levar pessoas ao conhecimento da verdade. Deus quer usar você como um instrumento.
Só que a Bíblia está nos mostrando que, infelizmente, na cabeça dos discípulos havia esse problema. Havia essa estranheza, né? Foram 12 homens escolhidos para ser o quê? Pescador de homens. Mas estão expulsando as pessoas em vez de atrair. É a chamada rede reversa. Não é a rede que puxa, é a rede que joga fora. É por isso que quando eu leio a Bíblia, e quando eu estava vendo esse texto, eu até fiquei um pouco, será que eu prego isso mesmo? E o Espírito Santo foi me incomodando, e aí Deus foi me direcionando alguns textos, e a cada texto que ele ia me direcionando, eu ia falando, realmente, não tem como escapar. Se você observar bem, tem um texto na Bíblia que eu acho fantástico, que é João capítulo 4, que é justamente o momento em que Jesus vai falar com a mulher samaritana. E olha que interessante, diz o texto que Jesus está conversando conversando não, primeiro ele diz assim, importa passar por Samaria, é o que ele fala para os discípulos. Ele não declarou para os discípulos o que ia acontecer, ele só diz, importa passar por Samaria. De novo, a mesma Samaria que Tiago e João queria destruir, o que Jesus diz? Importa passar por lá, ou seja, Jesus vai aonde ninguém quer ir. Sabe o que nós estamos aqui nessa tarde? Nós temos a nossa Samaria, Jesus passou pela nossa Samaria. Ninguém queria a gente, mas Ele quis. Ninguém foi atrás da gente, mas Ele foi. Ninguém abraçou a gente, mas Ele abraçou. Importa passar por Samaria. E mais uma vez Jesus vai. Só que agora a estratégia foi diferente. Se você já observou esse texto, me permita fazer aqui um pensamento dele para você nessa tarde. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Samaria, Ele permite que os discípulos vão embora. Fazer o quê? Comprar comida. Diga, comprar comida. Foi estratégico. Quando Jesus permite os discípulos ir comprar comida, não foi à toa, foi estratégico. Porque Jesus sabia, com os discípulos aqui, neste momento, com a cabeça que eles têm, vai dar problema. Eles vão questionar, eles vão querer atrapar, então vai comprar comida, ou seja, vai lá comprar comida, deixa eu sozinho. E ele está sozinho agora no poço, quem chega? A samaritana. Chega, conversa com Jesus, toda aquela história que você conhece. Jesus pede para ela água, e depois Jesus dá para ela a água da vida. Ela realmente entende que é o Messias, e ela deixa o seu cântaro, vai na cidade, prega para todo mundo, traz toda a aldeia para Jesus. Houve uma revolução na vida daquela mulher. Só que quando Jesus está ali conversando com ela, já nos finalmente, quem chega? Os discípulos, com comida. E olha a pergunta deles. Mandrica, será que alguém comprou comida para ele? Os discípulos estão mais interessados em comer do que ganhar alma. Precisamos entender isso, gente. Qual que é a nossa prioridade como igreja? O ID não é uma opção, o ID é dever. Já parou para pensar nisso? O ID pregar o evangelho não é opção, é dever. Na cabeça dos discípulos, eles estão mais interessados em comida. Será que alguém trouxe comida para ele? João 4,33, eles falam isso. Olha no 34. Olha a resposta de Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o meu interesse maior não é comer, é salvar uma alma. Entre comer e salvar uma alma, a prioridade é a alma. Mas na cabeça dos discípulos, estão mais interessados no estômago do que na alma. É por isso que nessa tarde você precisa entender, Deus não está nos reunindo aqui, culto após culto, apenas para celebrar. É gostoso estar aqui? Sim. É gostoso estar sentado numa cadeira confortável? Sim. É gostoso ter um som bom para falar? Sim. É gostoso ter uma orquestra boa para tocar? Sim. É gostoso o ambiente que Deus nos proporcionou? É. Mas a pergunta é, nós estamos muito confortáveis. Estamos interessados na nossa comida. E Jesus está interessado em almas. O que Jesus está dizendo essa tarde é: ei, qual é a tua prioridade? Os discípulos foram comprar comida, e eu até percebo, eu acabei de falar e repito, foi proposital. Jesus deixou eles comprar comida para quê? Porque senão eles iam atrapalhar. Se eles estivessem com Jesus, talvez a história seria outra, pastor Arthur. Eles iam querer impedir Jesus. Não, o senhor não vai lá não. Então, a questão é, como nós estamos pensando? E às vezes, eu até marquei uma coisa aqui que eu não queria deixar de falar, mas quero falar na íntegra. Às vezes, na nossa maneira de pensar, a gente pensa assim,
Não, pastor, aquela comunidade ali não precisa de Jesus, aquela família ali não precisa de Jesus, aquele povo lá não precisa de Jesus. A gente quer determinar quem precisa e quem não. Não cabe a gente determinar, quem determina é Ele. A gente só obedece. Eu não sou expert, também não sou especialista em querer dizer que aquele ali precisa, não. Jesus está dizendo para nós nessa tarde: quebre as barreiras, para de ser muro, se torne uma ponte. Pastor, mas lá na minha casa, aquela pessoa da minha casa me magoou, e às vezes essa mágoa me impede de falar de Jesus para ela. Não, Deus está dizendo: quebra esta mágoa hoje, você é o canal que Deus colocou naquela casa para salvar aquela família. Às vezes por causa de mágoa, ressentimento, a gente acaba se tornando muro, em vez de ser uma ponte. O Senhor quer causar uma revolução na nossa vida nessa tarde, e dizer o seguinte para nós: olha, mude o contexto, mude a maneira de pensar. Jesus não é só seu, Jesus não é só meu, Jesus não é só nosso. Em nome de Jesus, ainda esse ano de 2024, o Senhor vai dar a nós uma revolução espiritual tão grande, que por essas portas passará muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, a qual você vai ser o canal de bênção, que vai trazer elas para o reino de Deus. Seja ponte. Sabe o que Deus está falando nessa noite, nessa tarde? Ele está te convidando a mudar a frase. Vamos mudar a frase? Qual é a frase diferente agora? A frase tem que ser essa aqui, ó. Em vez de falar assim, ó, se não pode ajudar, não atrapalhe, qual será a frase? Vai junto. Eu não quero ser mais muro, eu quero ser uma ponte. Como eu posso ser uma ponte? Você tem que perguntar para Jesus nessa tarde: Jesus, como eu posso ser uma ponte? Se é uma das coisas que Jesus mais gosta de ensinar a gente, é ganhar alma. É só pedir. Como é que eu posso ser uma ponte e não um muro? Como é que eu posso sair da inércia e se tornar alguém que conecta pessoas com outras pessoas? Um dos textos poderosos que a Bíblia me ensina, que eu acho bonito, a maneira como o apóstolo Paulo fala aos crentes de Éfeso. Na epístola de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar sobre o mistério que estava escondido em Deus, que é a igreja. A igreja é um mistério de Deus. Através da igreja, Deus faz uma revolução. Quer ver o texto? Efésios capítulo 2, verso 12 a 16. Olha que interessante. Efésios 2, do 12 a 16. Olha o que o texto diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Qual que é a palavrinha que está ali agora? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Pode deixar aqui. Olha que Paulo está dizendo: antes vocês estavam separados, estranhos, sem aliança, sem promessa, ou seja, vocês não faziam parte. Olha o verso 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Você está entendendo o poder disso? Jesus não veio para afastar, Ele veio para Eu e você estávamos afastados, mas pelo sangue de Jesus Ele nos aproximou. Olha o 14: porque Ele é a nossa paz. Eu acho lindo isso aqui, pastor Sandro. De dois povos Ele fez um, e na sua carne, olha o que Ele fez: Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Ou seja, Ele veio ser ponte. Percebeu? Jesus veio e tirou o muro e fez uma ponte. Sabe o que nós estamos aqui nessa tarde? Ele fez uma ponte. Eu louvo a Deus. A igreja é um mistério. A igreja são pessoas diferentes, nacionalidades diferentes, ideias diferentes, idades diferentes, formações diferentes, gosto diferente, tudo diferente. Tem uns mais clarinho, tem uns mais meio-dia, tem uns mais meia-noite igual eu, meia-noite 1. Mas sabe o que acontece? Isso que é o gostoso da igreja. Na igreja não existe muro, existe ponte. Quando eu olho para cá, eu vejo gente sem cabelo. Quando eu olho para cá, vejo gente com cabelo demais. Olha que lindo. Faz assim com a mão. Gente, olha esse cabelo, gente. Sabe o que é isso, gente? Diga comigo assim: ponte. Deus une pessoas que nunca imaginaria estar juntas. É ponte.
Agora, quem faz isso é vamos lá, olha o verso 15. Olha que interessante. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade. Eu quero que você nessa tarde saiba de uma coisa. Deus está nos chamando para uma revolução. Essa palavra de hoje é uma palavra estratégica. Por quê? O que Deus quer de nós nessa tarde nada mais é do que uma reconfiguração da maneira como nós enxergamos o Evangelho. Se a gente está falando que nós somos sal da terra e luz do mundo, temos que começar a pensar assim. Qual é a função? O pastor falou esses dias atrás, reverberando o que ele já falou. Quando você pega o saleiro, geralmente de tanto você usar o sal, o que acontece na parte de cima do saleiro? Ele está entupido, não está? Primeiro você faz o que com o saleiro? Você bate para poder desentupir. E depois de bater para desentupir, você pega o saleiro e vira para fazer o quê? Você sacode ele para sair. Duas coisas Deus vai fazer com a gente: bater para desentupir. Depois que estiver desentupido, Ele vai começar a nos usar. Deus quer que a gente saia de muro para ser ponte. E aí você perguntou: pastor, como é que eu faço para ser ponte? Vou explicar. No Evangelho de João tem um texto que eu acho lindo demais. Lindo demais. Eu vou até pedir, não sei se eu tinha colocado aí para o pessoal da mídia, mas eles são pessoas tão fantásticas. João capítulo 1, a partir do verso 35. Olha que interessante, João capítulo 1. Olha como é que você faz para ser ponte. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus. Fica aí. O que o texto está dizendo é: antes de Jesus separar 12 discípulos, João já tinha o quê? Discípulos. Quem são esses discípulos? São discípulos de João. Diga, discípulos de João. Esse João é o João que veio preparar o caminho do Senhor. Então ele tinha discípulos que seguiam ele. Olha que lindo, gente. Eu estou falando de um homem que tem uma notoriedade. João era muito respeitado. Ele era um homem que os reis, as autoridades tinham medo de João, porque ele foi revestido de autoridade do céu. E ele tinha discípulos. Mas olha o que eu acho lindo em João. Verso de número 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro. Quem está falando isso é João. João está com os discípulos. Aí ele viu Jesus passar e falou assim: ô discípulos, está vendo aquele camarada lá? Não é um homem comum não, ele é o Cordeiro de... Olha o que acontece no 37. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram quem? Sabe o que está acontecendo aqui? João está dizendo o seguinte: pode ir, é ele que você tem que seguir. Eu só preparei vocês para seguir, para ir com ele. João não tem crise de identidade. Está vendo? Eu preparei vocês, eu ajudei vocês, agora vai me abandonar? Não, eu preparei vocês para seguir Jesus. Eu preparei vocês para seguir o mestre. Eis o Cordeiro de... Você não vê João reclamando, você não vê João brigando. João diz: eu sou só uma voz, eu só vim preparar o caminho. Ele é o Messias. Eu não sou muro, eu sou ponte. Quer ver? 38, olha o 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. 39. Olha que lindo. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde, 40. Olha quem estava lá, olha quem era discípulo de João. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Para um pouquinho. Então quem era discípulo de João? O irmão de Pedro. Só que agora, olha que lindo, gente. Olha que lindo. Primeiro João conecta André com Jesus. Amém? Olha o que lindo agora, verso 41. E encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse:
Achamos o que quer dizer Cristo. Olha o 42, que lindo. E o levou a... Percebeu a conexão? Primeiro João conecta eles a Jesus. E agora é André, conectado a Jesus, que leva Pedro a Jesus. É um conectando o outro. Sabe o que é isso? Ponte. Deus nos chamou para ser ponte, não muro. Mas eu não quero... Nosso tempo está bem adiantado. Eu quero deixar aqui algumas máximas para você não esquecer mais. Nessa tarde, Deus está nos reservando o privilégio de sermos conscientizados daquilo que nós somos chamados para ser: sal da terra e luz do mundo. Nunca mais use essa frase, ou permita essa frase ser usada para você. Se não ajude, não atrapalhe. Não, fala com o seguinte: eu não quero atrapalhar não, eu quero ser o ajudador, eu quero ser ponte, eu quero fazer parte desse negócio. Vamos ver algumas máximas? A primeira está aí, ó. Passa a outra máxima aí. Você pode ler comigo, mas junto para encerrar? Muros, pontes. Você tem que escolher nessa tarde. Você quer separar ou quer aproximar? Segunda máxima para você nessa tarde. Vamos juntos? Muros, pontes. Através da ponte que você fazer da pessoa com Cristo, muitas feridas vão ser saradas, muitos traumas vão ser quebrados. Outra máxima, vamos juntos? Muros, pontes. Jesus disse para os discípulos: levantai os olhos e vede, os campos estão... Ou seja, para de ser muro, levanta o olho, dá uma olhada. Não é só você que tem que estar sentado nessa cadeira não, tem mais gente que pode sentar junto com você. Aleluia. E a última máxima, vamos lá: muros nos tornam e pontes nos colocam. É isso que Deus quer de nós nessa tarde. Você foi chamado para ser uma pessoa que vai revolucionar as pessoas em sua volta. Se coloque de pé comigo. Quando Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, todos ali foram cheios do Espírito Santo. E olha que quem está sendo cheio é judeus convertidos, que até então eram pessoas que tinham cabeça de muro. Ninguém pode se aproximar. Mas depois que o Espírito Santo entrou, houve uma revolução. E quando Pedro abre a porta do cenáculo, que ele prega, de muros se tornarem pontes, quase 3.000 almas se converteram. Quem sabe você saindo por essa porta agora nessa tarde, já começa sendo ponte agora. Pastor, como é que eu posso ser ponte? Aqui, ó. Já liga para alguém, já fala de Jesus para alguém, usa como ponte, não como... Isso aqui, irmão, tem sido um muro na vida de muita gente, em vez de ser ponte. Isso aqui, em vez de aproximar pessoas, tem... Liga para aquela pessoa: ah, pastor, mas me magoou. É isso mesmo, fala para ela assim, ó: eu te perdoo em nome de Jesus, venha conhecer Jesus comigo. Eu estou na igreja já há alguns anos, eu vou falar uma coisa para você com propriedade. Vocês sabem muito bem da minha história, vou ficar aqui contando de novo a mesma história. Hoje, Deus me deu a graça de poder atrair muitas pessoas que outrora estavam no mundo comigo. Porque eu não fui chamado para ser muro, fui chamado para ser ponte. Muita gente fere você? Sim. Muita gente distrata você? Sim. Muita gente magoa você? Sim. Até na sua própria casa? Sim. Mas você tem que decidir nessa tarde: eu quero ser muro ou quero ser ponte? E eu vou dizer uma coisa para você nessa tarde: Deus vai usar você para salvar muitas almas para o Senhor. Nós temos um hino da harpa muito antigo. A gente não sempre não canta: vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. A gente tem que pensar nisso. E tem um outro louvor da harpa, que esse então é decisivo. É para a gente pensar. Olha como é que começa: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? É uma pergunta. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar?